Vamos então estar atento ao capítulo de número 15 do Evangelho, segundo nos apresentou Mateus, Evangelho do Senhor Jesus. A partir do versículo de número 21, eu gostaria de falar acerca de uma mulher que recebeu o favor de Deus através da sua insistência, da sua humilhação ou da sua humildade e também da sua adoração, adoração que atrai a presença de Deus, a atenção de Deus e evidentemente o favor de Deus atendendo aquilo que nós carecemos. Irmãos, encontraram o texto e podem dizer amém? Capítulo 15, versículo 21. Deixa eu beber um pouquinho da água. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que vivera naquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém o Senhor: grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Aleluia, glória a Jesus. Esta palavra muito marcou o meu coração. Grande é a tua fé, faça-se contigo conforme queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Irmãos, quando eu olho para o texto do capítulo 15 do Evangelho de Mateus, em alguns momentos anteriores a esse acontecimento, nós vamos ver Jesus sendo interrogado por um grupo de escribas e fariseus acerca dos seus discípulos e do comportamento dos seus discípulos, porque eles não se alimentavam ou não lavavam as suas mãos antes de se alimentar. E parece uma redundância, porque na verdade quem anda com Jesus é limpinho. Não que os discípulos não lavassem as suas mãos antes de se alimentar, mas eles exigiam aqui um cerimonial para esses discípulos, para que eles pudessem estar se alimentando. E Jesus Cristo vai repreendê-los, porque muitas das vezes esses religiosos buscam estar cobrando a tradição, mas se esquece do verdadeiro espírito da lei. E Jesus vai dizer a eles acerca da necessidade de cumprir o que lá na palavra do Senhor em Êxodo vai dizer, que honrar pai e mãe é mandamento com promessa. Porém, esses mesmos oficiais diziam, aqueles que falavam ao templo que o que estava destinado à honra dos pais era corbã ou era consagrado ao Senhor, eles estavam isentos de cumprir a responsabilidade de cuidar dos seus genitores. E agora, Jesus bem conhecia que muitos deles, na verdade, declaravam isso, mas não cumpria o propósito definido. E o Senhor estava falando com esses homens e os chamava de hipócrita, porque estavam percebendo a tradição, mas esquecendo o principal foco dos céus. Deus trabalha em pessoas. A principal fonte da atenção do céu ainda é o ser humano, e as pessoas estão focadas em coisas que são paralelas a esta verdade. Jesus disse: bem disse Isaías acerca de vocês, vocês são cegos que guiam a outros cegos. E os discípulos vão ficar preocupados, porque Jesus está sendo interrogado por autoridades,
E Jesus não se intimida, porque quem está pela verdade prevalece pela verdade. E Jesus Cristo vai dizer aos seus discípulos: fiquem quietos, porque a planta que meu Pai não plantou será arrancada. Jesus sabia que o seu momento ainda não era chegado. E os discípulos então, olhando para aquela situação temerosa, Jesus volta-se para a multidão e vai explicar a eles que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai da boca do homem, porque segundo Jesus é o que procede do seu coração. Não que nós devamos comer qualquer coisa sem atenção, porque evidentemente somos o que comemos, mas Jesus estava falando de um alimento que não só contamina o corpo físico, mas contamina a mente e a alma. São heresias, ensinos maliciosos e que observam apenas coisas, e a prioridade do céu é pessoas. Deus só nos reuniu aqui porque não está interessado na tua casa, no teu dinheiro, naquilo que você possui. Nós estamos reunidos aqui porque Deus se preocupa com a tua alma, se preocupa com o teu coração, se preocupa com aquilo que você está realizando, que pode te afastar dos céus ou te aproximar deles. Jesus volta-se para o seu foco principal, olhando para a multidão, Júnior, e Jesus vai explicar esta verdade. Os discípulos não entenderam muito bem, e o Senhor vai explicar acerca disso mais à frente um pouquinho. E me parece que esta confusão toda vai levar Jesus a se ausentar daquele lugar. Tem coisas que acontecem que nós pensamos que vai nos atrapalhar, mas na verdade é um processo de Deus para trazer vitória a alguém. Talvez você não entenda na sua totalidade aquilo que você está vivendo agora, mas daqui a pouco Deus vai mostrar que há um propósito para todas as coisas, e ainda que pareça que nós perdemos o controle, o Deus da nossa vida está sentado no trono e não perdeu o controle de coisa alguma. E por causa desta situação, Jesus Cristo vai se ausentar daquele território e vai subir o norte da Galileia, e a Bíblia vai dizer que ele vai se aproximar do território de Tiro e de Sidom. E agora a Bíblia vai dizer: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Irmãos, veja bem que aquela localidade já estava visitada por uma manifestação contrária, que o ofendia e perturbava a paz de uma família. Escute bem, uma família problemática será reflexo de uma igreja problemática. Não adianta ser bênção dentro da igreja se você é prova dentro da tua casa. Não adianta manifestar amor, carinho, atenção com os de dentro da igreja, se dentro da tua casa você está vivendo em guerra, pelejas e divisões. Jesus está caminhando enquanto alguém está sofrendo, e alguém pode até pensar que Jesus não está nem aí para o que está acontecendo dentro da sua casa, mas eu trago uma boa notícia: enquanto alguém sofre, Jesus se aproxima da sua casa. Quem sabe você está passando por alguma situação na sua vida que não é aquilo que você desejava viver, mas eu quero lhe dizer, Jesus também está chegando perto de você, e aonde Jesus chega, alguma coisa boa acontece. Aonde Jesus está, algo especial passa a existir. E a Bíblia vai dizer que Jesus se aproxima de Tiro
e de Sidom com seus discípulos. Os examinadores, os estudiosos vão dizer que Jesus estava se ausentando para aplicar-se com maior cuidado ao ensino para o seu colégio apostólico, que seja, mas aonde Jesus estava, sempre havia uma multidão que o seguia. Esses eram os necessitados, esses eram os enfermos, aqueles que buscavam pelas mãos do Senhor, aqueles que buscavam pelas coisas que Jesus poderia fazer na sua vida. Os seus discípulos, evidentemente, que eram seus seguidores e que criam que ele era o Filho de Deus e logo se classificava entre aqueles que estavam com Jesus, porque o reconhecia como Deus e prestava a ele adoração. Mas existia também aqueles espectadores, aqueles que estão apenas no empleito para ver o que Jesus vai fazer de novidade naquele dia. Não estão com Jesus porque sentem prazer de estarem, estão com Jesus porque querem ver se Jesus faz mesmo aquilo que se diz a seu respeito. Jesus não está muito aí para esses tais, porque quem crê, Jesus é, e quem não crê, Jesus é do mesmo jeito. Quem acredita, Jesus faz, e quem não acredita, Jesus faz do mesmo jeito. Agora ele não faz quando eu quero, ele faz quando ele quer, porque ele é Senhor, ele manda e nós obedecemos a sua voz. A Bíblia diz que Jesus está entrando no território de Tiro e de Sidom, e esta mulher vai ouvir falar que Jesus está chegando por ali. Alguns dizem que ela poderia estar em Jerusalém, na descida do Pentecoste, quando aqueles povos de outras nacionalidades estavam dentro daquele território, e quando o Espírito Santo desceu, e que Pedro pregou, e o Evangelho foi alcançado, ou alcançou até povos que não eram os da casa de Abraão. Mas a Bíblia também pode nos informar que esta mulher tenha tido testemunho por aqueles que foram lá e receberam a bênção da salvação e vieram e propagaram os da sua casa. Se ela foi ou se alguém veio, não tem muita importância. O importante é que alguém falou de Jesus para aquela mulher. Ou quando nós falamos de Jesus para alguém, isso é coisa maravilhosa. Tem gente que são produtores de informação, passam informação mentirosa, e existe um público que dá ênfase e também importância a isso, e não mais examina na essência se existe verdade ou mentira na informação, e aquilo é tomado como se fosse. Mas esta mulher, se foi por ir ou por vir alguém, ela ouviu falar de Jesus, e esta palavra gerou no seu coração a expectativa de ter um encontro com Jesus. Eu disse a vocês que a casa desta mulher estava em perturbação. Eu disse a vocês que a casa desta mulher estava debaixo de influência maligna. E eu vou dizer a você que esta mulher, ao saber de Jesus, que ele passava por aquele território, ela teve uma motivação em sua casa para ir ao encontro de Jesus. Ela não foi porque foi, ela não foi por apenas curiosidade. Esta mulher veio para mostrar para que veio. E você e eu, para que é que nós viemos aqui? Aquela mulher sabia que se ela tivesse uma audiência com Jesus, ela não voltaria para casa do jeito que ela estaria indo. E assim também, irmãos, a nossa consciência tem que ter esta verdade, aleluia, bem fincada
fincada em nós. Eu não saí de Xerém para voltar daqui sem ter a bênção de Jesus. Você não pode ter saído da tua casa para vir a este lugar, para voltar para segunda-feira de qualquer jeito. Jesus não te libera sem te abençoar. Jesus não te libera sem te responder. Jesus não te libera sem cortar todas as ações do nosso adversário contra a tua vida. Jacó fugia da casa do seu pai, esteve no deserto de Padã Arã, colocou uma pedra por travesseiro, deitou a cabeça na pedra, sonhou e viu uma escada que do céu batia na terra e anjos que subiam e desciam, e tamanha foi a revelação daquele homem que ele levantou e disse: quão terrível é este lugar, esta é a porta do céu. Ele vai dizer: Deus está neste lugar e eu não sabia. A diferença de Jacó para esta igreja é que quando eu saí de Xerém, eu sabia que Jesus estaria presente nesta casa para abençoar a minha vida. Irmãos, e quem tem essa certeza de que Deus vai abençoar, sai daqui saltitando, aleluia, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Não importa se o dia começou com lágrimas, ele pode terminar com sorriso. Não importa se alguém te deu uma palavra de maldição, toda maldição vai cair por terra, porque a bênção do Senhor está aqui representada através da pessoa bendita do Espírito Santo. Nem sempre a motivação que nos leva à presença de Jesus é uma motivação boa, é algo prazeroso, é algo que nos alegra. A mulher tinha uma motivação para ir à presença do Senhor, e nós temos que sair também com essa motivação. Motivação aqui é propósito. Ninguém pode chegar vazio, ninguém pode chegar sem um propósito. Essa mulher tinha, não era um dos melhores, não era algo que alguém dissesse: oh, que coisa boa, mas ela estava com propósito e uma motivação. Sua filha estava terrivelmente endemoniada, e eu sei que não é fácil lidar com demônio, ainda mais se tiver terrivelmente possesso. Não sai assim de qualquer jeito, e não adianta se consagrar de um dia para o outro, ficar sem comer e sem dormir. A consagração do jejum e oração que Jesus vai dizer para os discípulos para vencer casta é uma vida de separação e santidade. Se você não é santo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, não terá poder para vencer as potestades do ar. Agora, se você anda com Jesus a semana toda, se Satanás entrar na tua frente, é porque ele quer ver você passar por cima, porque Jesus é na tua vida, e no nome dele, na vida de quem acredita, há poder para fazer alguma coisa acontecer. Esta mulher tinha um problema em casa, uma filha debaixo do governo de Satanás, e quem vive com pessoas assim, sabe que não é muito fácil viver. Alguém que toda hora está lançada no fogo, na água, está pegando armas para se matar, ou até mesmo para ficar despida à frente da sociedade. Essa mulher sofria, mas ela disse: eu vou ter com Jesus. Essa mulher sabia quem era o seu foco, essa mulher sabia quem era o seu alvo a ser alcançado. Ela não sai de casa para falar com Pedro, não sai de casa para falar com outro qualquer discípulo de Jesus. Ela sai de casa para dizer àqueles que estavam à sua volta: meu negócio é com Jesus. E o teu nessa noite, com quem é? Com quem é o teu negócio aqui nessa? O meu é com Ele, porque é Ele quem dá a última palavra. Do coração dos homens são a preparação, mas do Senhor é a resposta da boca. E eu sei o que é isso, irmãos.
Eu sei o que é isso. A palavra que prevalece é a palavra do Mestre. Mesmo que esta palavra venha contradizer tudo que está adiante dos nossos olhos. O Senhor disse para nós lá em casa, desde que meu filho era pequeno, que ele seria militar e que seria músico daquela instituição. Agora o garoto passou e houve complicações. Alguém colocou data e disse: não vai dar, você vai ser desclassificado. E eu estava esperando a oportunidade de receber o resultado de um exame que sairia 2 dias depois do último prazo que o exército estabeleceu para ele. E estando em casa, ele diz: pai, eu vou fazer de novo, fica tranquilo. Mas ele na verdade queria acalmar o meu coração. Ele disse: deixa para lá, eu não vou comparecer. Eu digo: nem que seja para receber um não, você vai, porque o pior nós já passamos, agora nós vamos constatar. E eu estou em casa trabalhando, lavando louça. Minha esposa estava no consultório trabalhando e eu lavando louça, e o Senhor falou comigo: eu sou o Deus que retrocedo o relógio de Acais. Eu dei um salto dentro da minha cozinha e aquela palavra entrou no meu coração. Eu disse: peraí, quem retrocede o relógio adianta o resultado dos exames. Aleluia. E comecei a colocar diante do altar e da igreja. Fomos para lá, não tinha perspectiva de ninguém liberar resultado. E quando chegamos aqui dentro do colégio militar, aqui perto da Praça da Bandeira, uma coisa que me motivou e eu fiquei muito alegre, até descontrair. Cheguei lá, quando os alunos entraram para dentro do quartel, 2 crentes começaram a marchar na frente da tropa, e elas marchavam para lá e marchavam para cá, uma orando e a outra falando em língua. Eu disse: esses crentes são doidos mesmo, mas é só crente que faz assim. E eu disse: Jesus, se esses filhos dessas irmãs não passarem, ninguém mais passa. E ninguém mexeu com elas. As guardas estavam em forma, os guardas na guarita, e uma profetizando e a outra chorando, e elas marchavam de um lado para o outro. Eu digo: Jesus, eu também sou crente, não tenho essa coragem, mas olha, assim que tu está respondendo elas, me responde. E quase 40 minutos aquelas mulheres marcharam de um lado para outro. Eu ainda tenho curiosidade de conhecê-las e de saber se as crianças passaram. Mas irmãos, ali eu estava orando e todo mundo gemendo, meu filho gemendo, mas com 58 minutos para ele ser eliminado, o site abriu e a resposta chegou e o garoto está lá dentro. Sabe por quê? Porque dos homens são as preparações. Se é para Jesus, pode ser melhor. Se é para ele, pode ser melhor. Aleluia. Do coração é a preparação dos homens, mas a resposta da boca ainda vem daquele que reina, daquele que está sentado, daquele que nesta noite te diz: eu não perdi o controle da tua casa, não perdi o controle do teu casamento, tenho poder e autoridade, e o meu nome é Senhor. Eita glória! Esta mulher tinha um propósito definido, a audiência com quem pode dizer sim ou com quem pode dizer não, mas o meu negócio é com ele. E ela parte em direção, e ela vem me mostrar que ela não só tinha motivação para o culto, mas ela tinha uma adoração inteligente. Tem gente que vem até para o culto, traz um propósito, mas não tem uma adoração inteligente. Ela sabia do que ela precisava, e ela disse: eu tenho que chegar direito na presença desse Deus. Tem gente determinando, colocando Jesus na parede, como se Jesus fosse um moleque de recado. Escute uma coisa, Ele é Senhor dos senhores. Escute uma coisa, Ele é o Filho de Deus. Escute uma coisa, Ele é o Rabi, Raboni de Israel. Ele é autoridade sobre todas as autoridades. Então não trate Jesus como você trata o teu coleguinha. Saiba que debaixo do seu nome tem poder para mudar, autoridade para mudar a situação da tua casa.
Eta cantarabaragacia. Oh, glória! Esta mulher sabia, e ela já vem no espírito, aleluia, alimentada em alcançar o seu objetivo. E qual é o objetivo desta mulher? Atrair a atenção do mestre. Ela não sabia, mas Jesus disse para uma mulher: o meu pai procura os verdadeiros adoradores. Meu pai não procura adoradores de Moloque. Meu pai não procura os adoradores de Mamon. Meu pai não procura os adoradores de Acera. Meu pai procura os verdadeiros adoradores. Verdadeiro adorador adora na bênção e na prova também adora. Adorador verdadeiro adora ao Senhor na alegria, mas também adora na tristeza, porque a motivação do verdadeiro adorador transcende toda esta situação. E tem gente fazendo biquinho para o céu, fazendo malcriação, pirraça. Aprende a crescer nesta noite. O teu Deus está olhando, não é para as atitudes que você manifesta com o seu corpo através da sua rebeldia. Ele está tentando para os verdadeiros adoradores. E esta mulher entra no cenário deste episódio com uma adoração inteligente. Ela não era judia, não fazia parte da casa de Israel, mas ela vem clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela reconhece o lado messiânico e o lado da monarquia. Ela vem dizendo que Jesus era o Senhor da sua vida, que Ele era descendente de Israel, do trono davídico, e de que Ele era o Messias. E a Bíblia vai dizer que ela vem gritando, porque só grita quem tem necessidade. Quem não tem, aonde o calo não aperta, tu vai dando um jeitinho daqui, um jeitinho dali. Enquanto houver possibilidade, tu vai aí, como o carioca, né, dando um jeitinho. Mas eu quero dizer que quem precisa não tem nenhum temor se alguém vai perceber que ele está dando glória ou deixando de dar glória. Eu cresci no meio de uma igreja que as irmãs cantavam, estão ouvindo aquele eco de aleluia, aquele barulhão de glória a Deus. Irmãos, eu não fico sem glória, eu não fico sem louvar a Deus. A minha boca se abre, eu não escovei o dente com cimento armado. Tudo que há em mim bendiz o nome do meu Deus. E quem dá glória para Ele, recebe da glória dEle. Quem reconhece que Ele é Deus também, recebe da parte dEle. E aquela mulher veio para vir. Ela veio para o que veio, e ela vem gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem gente que já acostumou com culto, que já acostumou com Jesus, que já acostumou com os milagres. Essa mulher não, ela disse: eu quero viver coisa nova. E ela vem clamando, clamando, e esse clamor incomoda a quem deveria ser fonte de acesso. Aleluia. Tem gente incomodado com a forma de adoração dos outros, porque não sabe como esquenta na mão a batata quente, porque não sabe como é tão doloroso chorar e sentir alguém que conforte, enxugue as lágrimas. Quando você não entender a forma de adoração do seu irmão, fique quieto, irmão. Não faça papel de bloqueadores, não seja canal de vitória. Não entende? Chegue perto, o que está acontecendo? Eu posso lhe ajudar. E leve a esta pessoa para a sua casa, para o seu quarto, para o seu joelho, para a sua intercessão. E aqueles homens se perturbaram, e parece que aquilo que a princípio é bloqueio, passa a ser aliado, porque quem primeiro vai falar com Jesus da mulher é os discípulos, pensando: Jesus manda embora, porque ela vem igual uma doida aí gritando: não é de Israel, não faz parte da nossa linhagem, ela não tem nem parte conosco, mas ela vem gritando atrás. E Jesus Cristo, olhando para aquela situação, Ele vai dizer aos seus discípulos:
eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está falando de prioridade. Enquanto no ministério, enquanto desenvolvendo o seu chamado, a prioridade de Jesus era a casa de Israel. Depois que ele é crucificado e que ressuscita, e ele comparece diante dos seus seguidores, ele vai dizer: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Jesus não estava dizendo que não ia atendê-la. Jesus está dizendo: espera um pouquinho, porque eu tenho prioridade. Se a tua vida espiritual é uma bagunça, o céu não é bagunça. Deus tem prioridade. E se ainda não chegou a tua vez, como diz Raíssa e Ravel, espera, porque a tua senha vai ser chamada. Fique na presença dele, não saia do lugar, não seja crente por conveniência, mas entrega a Jesus o comando da tua vida. E você vai viver experiências que você nunca pensou viver. Aqueles homens vão dizer a Jesus: olha isso. Ele disse: olha, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Moisés, ou da casa de Israel. E a Bíblia vai dizer que a mulher está ouvindo, mas ao invés dela dizer: poxa, foi grosso comigo, poxa, esse poderia ser um pouquinho mais, pegar um pouquinho mais leve, eu vou embora, eu venho para cá para receber uma palavra de apoio e recebo uma palavra. Não, irmãos, a Bíblia diz que mediante a essa situação, porque quando Jesus quer, Ele nos prova, e quando Jesus quer provar, não tem a intenção de te reprovar. Crente que passa na prova e é aprovado, tem vitória para contar, viu? Tem coisa para dizer, para quem não tem experiência com Deus. Essa mulher poderia dizer muito bem, como esse louvor novo que a gente está aqui: eu vim aqui buscar uma necessidade, não tenho tempo para ressentimento. Eita glória! Isso bate muito aqui dentro, né, irmãos? Do meu coração e do teu coração. Alguém olhou atravessado, alguém não gostou do teu penteado, alguém olhou para o teu terno, não combina com a tua calça, alguém disse: ah, não gostei da palavra. Meu irmão, eu não fui com a tua cara, não vai com a minha, vem com a tua, porque é melhor. Cada um indo com a cara de quem é o dono da cara, fica as coisas muito melhor e não dá confusão, porque cara, cada um tem a sua, mas o importante é o que essa cara veio fazer aqui. Eu não vim olhar para você e nem criticar a tua vida, eu vim adorar Jesus. Não tenho tempo para ressentimento. Eita glória! Essa mulher ensina para os discípulos de Jesus: Júnior, eu não tenho, faça o que quiser fazer comigo, mas o meu negócio é com Ele. Aleluia. E se Ele quer me provar, que me prove. Aleluia. Mas eu vou adorar. Aleluia. Adorar. Ela o adora, ela se prostra, ela o reconhece, como quem diz: Senhor, eu sei que se tu quiseres, tu pode dar jeito lá na minha casa. Eu sei que se tu quiseres, tu pode mudar a história da minha filha. Hoje ela não presta aos olhos da sociedade, porque está debaixo de uma influência maligna, mas eu sei que o dia que o Senhor entrar na sua vida, ela será uma mulher abençoada. Quando Jesus entrar lá, eu declaro que a tua casa será um lugar de paz. Quando Jesus entrar lá, eu declaro: teu marido não será mais um adúltero. Quando Jesus entrar lá, eu declaro: a tua filha vai sair do meio da prostituição. Quando Jesus entrar lá, aquele terreiro que bate tambor a madrugada toda ao lado da tua casa, que a tua cama chega a estremecer, as portas vão se fechar e você não terá prazer apenas porque fechou, mas terá prazer porque a palavra de Deus entrará naquela porta e Deus será glorificado na salvação e no resgate daquela vida. Esta mulher adora, esta mulher adora. Adore a Deus, irmãos, adore a Deus. Esse é o propósito dessa noite. Adore a Deus. O aniversário é do pastor, mas a adoração é de Deus. É Ele quem recebe a nossa adoração nesta casa. E a oração e a adoração e o culto que o crente presta a Deus, eu digo que o culto que ele recebe
é o culto que Ele responde. Ele não te dá culto bom. A gente ora, Senhor, dai-nos um bom culto. Ele não dá culto para ninguém, Ele recebe o culto. Aleluia. E o culto que Ele receber é o culto que Ele vai responder nessa noite. Preste a Deus o teu culto. Preste a Deus o teu culto. Não saia daqui sem depositar o teu culto diante do altar do Senhor. Vou correr e já vou começar a encerrar. Essa mulher tem uma motivação, a motivação é um problema familiar, ela parte em direção a Jesus, ela tem um objetivo, ela chega com uma adoração inteligente, porque ela vem reconhecendo a soberania de Jesus, encontra obstáculo, porém mesmo com a primeira fala do mestre, ela não se ressente, mas adora, porque como eu disse, ela tinha desejo de receber a vitória na sua vida, e a Bíblia diz que ela não somente adora, mas diz a Jesus, Senhor, socorre-me. Sabe o que ela está falando? Senhor, na verdade, eu tenho urgência, é por isso que eu estou aqui. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor que dá solução a todas as coisas. Eu falei para você que Deus tem prioridades, e às vezes nós não recebemos da parte de Deus, porque pedimos aquilo que não temos necessidade. E Jesus repreendeu e disse, ensinando aos seus discípulos, que nós não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para gastar naquilo que não é a verdadeira necessidade. Esta mulher estava dizendo para Jesus, Senhor, socorre-me, porque eu tenho necessidade. Aí, Jesus Cristo, mediante a esta fala da mulher, porque até aqui ela tinha clamado, os discípulos reclamado, Jesus respondeu aos discípulos, ela o adorou, e depois da adoração, ela pede socorro, SOS. E Jesus então libera em direção a essa mulher, a primeira fala, Ele vai dizer, não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Jesus está falando de novo, de uma prioridade. Esse cachorrinho aqui não é aquele cachorro vira-lata que vive nas esquinas, comendo o resto e virando as latas de lixo do pessoal. Mas é aquele animalzinho de estimação que todos nós às vezes temos. Eu já tive, agora não quero mais, porque o meu viveu 16 anos. Que você dá o alimento, que ele come debaixo da sua mesa. E ela entendeu, porque aquela era uma linguagem daqueles dias, e ela não se ressentiu, apesar de que o termo cão era relacionado aos publicanos e aos gentios, como quem diz que eles não têm direito à bênção que Abraão veio a Israel, mas ela entendendo o que Jesus estava falando, ela dá uma outra lição àqueles que estavam à sua volta. Eu não só vim aqui com foco em Jesus, e nem tampouco para reclamar da luta da minha casa. Eu vim aqui dizer a Ele, que eu preciso que Ele faça alguma coisa por mim. Essa mulher não é igual ao homem do tanque de Betesda, que o Senhor diz a ele, tu quer ficar são? Ele ao invés de dizer quero, não vai dizer, Senhor, o meu negócio, o problema aqui é que tem uma turma aí, e toda vez que a água é agitada, eles descem antes de mim, e não presta nem atenção, 38 anos na beira do tanque, não fez um amigo, para pelo menos chegar ele perto do tanque, Então a gente tem tempo para fazer amizade, a gente fica de biquinho, pois então, Jesus está falando que é melhor fazer amigo, porque quem tem amigo fica menos tempo na prova, quem tem amigo chega mais próximo do milagre. Então, querido, joga esse muro por terra hoje, porque o que Jesus quer é te dar amigos. Existem amigos mais chegados do que um irmão. A Bíblia diz, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Escute o que Jesus está falando com você, é noite de fazer amigos.
Jesus. É noite de darmos as nossas mãos, é noite de ajudar um ao outro. Ele disse: ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Oh, meu irmão, essa mulher não era como o homem do tanque. Ela disse: eu não vou falar das minhas queixas, não vou dizer que Pedro me tratou mal, não vou dizer que ele me mandou calar a boca, que ele mandou que eu fosse embora, nada disso. O meu negócio não é com Pedro, o meu negócio é com quem pode dar solução à minha vida. E aí, esta mulher vai dizer para Jesus: sim, Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Essa mulher não só tinha uma adoração inteligente, essa mulher sabia se humilhar na hora certa. A Bíblia diz que Deus resiste a soberbos, mas dá graça a quem é humilde. Quem chega na presença de Deus com o seu nariz em pé, volta saindo da presença dele com o nariz abaixado. Agora, quem sabe se apresentar diante de Deus com humildade, vai sair de Deus abençoado. Essa mulher declara: passando por tudo que eu passei, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela está dizendo: não tem problema não, o Senhor pode cuidar dos seus filhos, dos seus discípulos, de quem o Senhor quiser, mas quando o Senhor voltar, lembra que eu estou aqui, lembra que eu preciso de Ti, lembra que eu vim da minha casa, e a minha casa precisa da Tua bênção. Quando o marido não conseguir buscar, irmão, porque o desânimo bateu lá, levante-se da tua casa e venha ao encontro de Jesus. E se não está dando certo falar de Jesus para ele, vem para a igreja falar dele para Jesus. Conta a tua dor, conta a tua aflição, conta a tua motivação, aleluia. Diz: Jesus, eu quero vir para cá movido, aleluia, por algo bom, e eu não estou vivendo isso agora. E a Bíblia diz que quando essa mulher dá essa resposta, Jesus para, porque Jesus já tinha visto naquela mulher um espírito adorador. Agora encontra uma pessoa humilde, que está disposta a esperar. E o Salmo diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Jesus sempre vai ouvir o clamor de um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz que Ele não despreza, não é da natureza de Jesus desprezar um coração contrito e quebrantado. Irmãos, nós precisamos tomar esta mulher como exemplo nesta noite. Ela não saiu da presença de Deus sem ser alvo da bênção dele, porque ela não se deixou levar pelos artifícios que estavam em tua volta. Em sua volta, ela veio para ter com Jesus esta tão doce experiência. E porque ela atravessou esses obstáculos, caminhada cristã é desafio. Tem gente que pensa que caminhar com Jesus é mamão com açúcar, é sombra e água fresca. O mundo jaz no maligno, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus passou pelo que você passa, e Ele venceu, para que você soubesse que como homem, Ele te dá graça. Paulo estava sendo provado terrivelmente, e ele clamou ao céu: Senhor, tira de mim esse espinho. E o Senhor disse: Paulo, o que você precisa é a minha graça, e a minha graça te basta. Viu, irmãos? Jesus olha para aquela mulher, conhece o íntimo do seu coração, e aí Jesus não suportou e classificou a fé daquela mulher. Oh mulher, grande é a tua fé. Quem resiste? Alguém que adora com inteligência, que se humilha na hora precisa e que tem uma fé que manifesta, aleluia, a admiração de Jesus. Quem dá testemunho da mulher aqui não é nenhum dos apóstolos, não,
é o próprio Filho de Deus. Grande é a tua fé, e tu não é filha de Abraão. Grande é a tua fé, e tu estás tão longe de Israel. Irmãos, e Jesus olhando para aquela mulher, ela não precisou, aleluia, de muita coisa. Jesus olha para ela, decide abençoar, e disse: faça-se contigo conforme tu queres. Faça contigo conforme tu queres. A palavra diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A Bíblia diz, o profeta falando: eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamento de paz e não de morte, para vos conceder o fim que esperais. Se Jesus pensar nesta noite sobre a tua vitória, mediante ao exame da tua adoração, da tua perseverança e da tua fé, a Bíblia diz que ninguém pode impedir nenhum dos seus pensamentos. Dá para você entender isso? Oh meu Deus, se você entendesse isso, se eu entender isso, não vai ter capeta, capetinha ou capetão, porque Jesus decidiu, ainda que tudo diga não, eu vou sair daqui de cabeça em pé, sorriso de canto a outro da orelha, dizendo: vai acontecer. A Bíblia disse que Jesus disse a ela: conforme tu queres. Tem vezes que Deus faz, mas não é do jeito que a gente quer. Mas a Bíblia diz também, eu já encerrei: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Se você puder preencher os requisitos que esta mulher manifesta aqui, quando vem ao encontro de Jesus, não tem outra resposta: é do jeito que tu queres. É do jeito que tu queres. Eu me lembro de uma irmã que era jovem na Assembleia de Deus de Jardim América, e ela não namorava com ninguém, não tinha uma beleza extraordinária, não tinha, mas era crente, e ela não namorava com ninguém, e foi passando os dias, e a mocidade querendo dar aquele jeitinho, né? Coloca na fita, e fala um pouquinho, e dá uma força. E numa noite que nós estávamos sentados num casamento de um dos jovens, nós falamos assim: Luci, por que é que você não namora ninguém, não se interessa por ninguém? Fulano de tal está dando uma olhada para tu. Ela disse: meu filho, esse assunto eu já resolvi com Jesus, e o meu ele já me mostrou. E ela disse: o meu é assim, assim, assim e assim. Quando ela falou, irmãos, o perfil do cara, ninguém creu nela. Disse: você está doida, doidinha da Silva. Pensa numa princesa e no Shurek. Era assim, só que ao contrário, Fiona e um príncipe encantado. Mas você acredite de uma coisa: se você crê, o marido dela é exatamente do que Jesus mostrou para ela. E se ela não tivesse contado para nós, a gente não acreditava naquilo que ela falou. E ele veio de fora do estado de São Paulo e levou a Luci lá para o interior de São Paulo, e está bem casada até hoje, porque Jesus cumpriu exatamente conforme o desejo do seu coração. A Bíblia diz que exatamente naquele momento, a filha daquela moça ficou liberta. Eu quero lhe dizer que quem liberta é Jesus. Ele ainda é o Senhor que tem autoridade. Operou no passado, opera no presente. O que fará com que a mão de Deus se mova
é exatamente a maneira como você se comportar diante dele.